Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Dando continuidade à série de aulas sobre técnicas espectrométricas, hoje darei início à discussão sobre técnicas de absorção de radiação, mais especificamente a absorção molecular na região do ultravioleta visível. Apresentarei a vocês a lei de Beer-Lambert, que é a equação que correlaciona a absorção da radiação com a concentração do analito e que, portanto, possibilita a análise quantitativa. Vamos iniciar a aula com a definição de absorção molecular, que nada mais é do que a medida da transmitância, T, ou absorbância, A, da radiação eletromagnética na região do ultravioleta visível, por moléculas contidas na forma de soluções em células transparentes de caminho óptico, B definido. Vamos a um exemplo real. Temos nessa imagem um frasco com largura B contendo solução do analito. Sobre ela é incidida a radiação ultravioleta visível. Parte dessa radiação será absorvida e outra parte transmitida, e essa última chega no detector. Mas a pergunta que fica é: qual radiação é absorvida e qual é transmitida? Vamos a um exemplo prático. Temos aqui essa linda solução de cor púrpura ou violeta, característica de uma solução de íons permanganato. Quando a luz branca, que é a radiação que contém todos os comprimentos de onda da região do visível, passa pela solução, os íons permanganato absorvem a radiação na região dos 530 nanômetro, que é a região do verde, e deixa passar a sua cor complementar, que é a violeta. Sabendo disso, fica fácil entender como o fenômeno da absorção molecular funciona. Vamos focar no frasco contendo a solução. Quando a radiação de intensidade I0 é incidida sobre ela, parte dessa radiação é absorvida pelos analitos, como já vimos no slide anterior. A radiação que não é absorvida, e aqui vou chamar de IT, D transmitido, passa pela solução sem interagir com ela e chega no detector. É possível perceber que a radiação transmitida será sempre menor que a incidente. Com esses valores, podemos calcular a transmitância, que nada mais é do que a razão entre a radiação transmitida e a radiação incidente. O valor da transmitância pode variar de 0 a 1. Supondo que a radiação incidente é de 100%, se tudo for absorvido, temos que a radiação transmitida é 0, portanto, a transmitância será 0. O exemplo oposto é se nenhuma radiação for absorvida. Nesse caso, temos que a radiação transmitida é de 100% e, portanto, a transmitância será igual a 1. A grande dificuldade de se trabalhar com a transmitância, no entanto, é que esse parâmetro é inversamente proporcional à quantidade de matéria, ou seja, quanto maior a quantidade do analito que absorve a radiação, menor é a transmitância e vice-versa. Nesse sentido, seria muito mais coerente trabalharmos com um parâmetro direto, no caso, a absorbância. O problema, no entanto, é que a correlação entre transmitância e absorbância não é linear, mas isso é bem simples de resolver, basta usarmos a escala logarítmica. Assim, a equação fica absorbância igual ao logaritmo de I0 por IT, ou menos o logaritmo da transmitância. Vamos ver em números. Se a radiação incidente é de 100% e quase tudo é absorvido, por exemplo, 99% da radiação, de modo que a radiação transmitida é de apenas 1%, significa que o valor de absorbância será 2. Em outro caso, se nada for absorvido e, portanto, a radiação transmitida continua sendo 100%, o valor de absorbância será 0. Após entender os números, vamos ver como ocorre o processo de absorção da radiação. A probabilidade de absorção de um fóton ao longo do percurso depende de alguns fatores, entre eles concentração, natureza química da espécie
e parâmetro instrumental. A concentração está relacionada ao número de centros absorventes, ou seja, a quantidade de analitos capazes de absorver a radiação daquele comprimento de onda que está sendo incidido. A natureza química da espécie está relacionada à área de seção transversal de captura, ou a probabilidade de ocorrer a transição eletrônica. Em outras palavras, a capacidade do analito em absorver a radiação daquele comprimento de onda. Por fim, o parâmetro instrumental relaciona-se ao caminho óptico, ou seja, quanto maior o caminho óptico, maior tende a ser a capacidade de absorver a radiação. A equação que correlaciona a concentração com o valor de absorbância e que, portanto, possibilita a realização de análise quantitativa é chamada de lei de Beer-Lambert, no qual absorbância é igual ao produto da absortividade molar, caminho óptico e concentração do analito. Vale lembrar que a absortividade molar é um parâmetro que depende do comprimento de onda da radiação, pois ela nada mais é do que a capacidade do analito em absorver a radiação de um determinado comprimento de onda. Consequentemente, podemos dizer que a absorbância é um parâmetro que também depende do comprimento de onda. Se colocarmos essa equação em um gráfico, temos o valor de absorbância no eixo y, a concentração no eixo x, sendo a inclinação o produto da absortividade molar e o caminho óptico. Para entender melhor esse conceito, vamos olhar um espectro de absorção de diversas substâncias, representadas nessa figura. Veja que a substância 1 tem capacidade de absorver radiação em torno de 350 nanômetro e próximo a 800, enquanto a substância 4 absorve entre 500 e 600 nanômetros. Isso quer dizer que a absortividade molar da substância 1 na radiação em torno de 350 e 800 é alta, mas não em outros comprimentos de onda. O mesmo pode-se dizer para a substância 4. Nesse caso, a sua capacidade de absorção é maior na região entre 500 e 600 nanômetros e muito baixo em outros comprimentos de onda. Vejam também os perfis dos sinais de absorção. Percebem que eles são uma banda de absorção? Por que será que ele tem esse perfil, que mais parece um pequeno morro? O perfil do sinal reflete exatamente o que está acontecendo com a matéria quando a radiação é incidida. No nosso exemplo dos íons permanganato, quando a radiação UV-Vis é incidida sobre ela, o que acontece é que há transferência de energia capaz de provocar a rotação, vibração e transição eletrônica nas moléculas. Vamos ao diagrama de energia. Aqui vou representar os níveis de energia de uma molécula. Para facilitar, vou representar o nível de energia fundamental, o E0, e os níveis excitados representados por E1 e E2. Cada nível de energia possui seus subníveis rotacionais e esses ainda possuem os subníveis vibracionais. Uma vez que a radiação é incidida, ocorre transição eletrônica para os níveis principais e, como já sabemos, os níveis excitados são instáveis e rapidamente retornam ao estado fundamental, emitindo a radiação incidente. A transição, no entanto, não ocorre apenas entre os níveis principais, mas também para os subníveis rotacionais e vibracionais. E é devido a todas essas transições que o perfil de absorção de uma molécula tem esse formato de banda de absorção e não apenas uma linha, como ocorre para a absorção atômica, como veremos numa aula futura. Finalizo aqui essa primeira aula sobre fundamentos da espectrometria molecular, mas antes de fechar, gostaria de agradecer ao professor doutor Fábio Rodrigo Piovesani Rocha, que me inspirou a preparar essa aula, e ele é um dos melhores professores que eu conheço. Continue conosco nas próximas aulas, temos muito assunto pela frente. Aproveito para convidá-los a nos seguir neste canal e nos contatar pelo Facebook, caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo grupo. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!